Trono é uma palavra-chave neste capítulo. Existe um trono exaltado acima de todos os tronos, de onde Deus governa este planeta, conduzindo sua história para um final feliz para todos os que aceitam seus planos. O cenário da visão do capítulo 4 e 5 de Apocalipse é o próprio santuário celestial, onde se encontra o trono de Deus e Cristo ministra em favor de seus filhos. João contemplou uma porta aberta no céu. Era uma porta no santuário celestial. Depois de contemplar a porta, João ouve a mesma voz que havia ouvido na visão do Cristo ressurreto. Jesus inicia aqui as revelações a João, fazendo-lhe um convite para entrar por essa porta. Jesus mostra a João o que aconteceria depois dessas coisas. Além de uma porta aberta no céu, o que mais João viu? Isso é o que veremos no estudo de hoje. Um bom estudo para você! Estamos na primeira temporada do livro do Apocalipse. Já estudamos em 2 últimas semanas os capítulos 1, 2 e 3. E hoje, na nossa terceira semana, chegamos ao capítulo 4 de Apocalipse. Vamos estudar aqui, nesse capítulo, um tema muito interessante a respeito do trono de Deus. Nós vamos compreender melhor sobre o governo de Deus, aonde está o seu trono e quais as pessoas assistem a Deus nesse trono. Iremos falar também sobre um livro selado com 7 selos e a necessidade que João viu em que esses selos fossem abertos. Quando falamos a respeito do trono de Deus ou de um trono, a ideia que vem à nossa mente é a ideia de um rei, um soberano, um monarca, alguém que está no comando. Não é essa a ideia do trono que nós temos hoje? Pois bem, quando chegamos em Apocalipse 4, nós vamos entender como o nosso planeta é governado. Não dá para você a impressão de que às vezes as coisas parecem fora do curso? Quando olhamos, por exemplo, para uma Primeira Guerra Mundial, lá nos idos de 1914 até 1918, quando essa Primeira Guerra ceifou cerca de 19 milhões de vidas, a pergunta que fica em nossa mente é: existe alguém controlando o universo? Existe alguém controlando o nosso planeta? A Segunda Guerra Mundial, segundo alguns dados, ceifou 83 milhões de vidas. Existe alguém, de fato, no controle? O que dizer dos fenômenos naturais, como, por exemplo, essa catástrofe que aconteceu ou se abateu sobre a Indonésia em 2004? Nessa grande tsunami, lembram vocês que foram 226 mil mortes nessa tsunami? A natureza parece estar fora de controle. A pergunta é: existe alguém governando? E quando olhamos para a história humana, o sofrimento humano, as tragédias que se abatem, e a gente podia falar das tragédias que estão hoje na mídia, pais matando filhos, filhos matando pais, alguém está no controle? De fato, muitas vezes o homem tenta controlar. E quando seres humanos mal intencionados tentam controlar, o resultado é a desgraça e a miséria, como aconteceu com Adolf Hitler, que levou à morte milhares, não só de judeus. Pois bem, Apocalipse 4 nos ensina que há um Deus que está no controle, um Deus que está sentado no seu trono, e é desse trono que Ele governa. Eu queria que você lesse comigo o primeiro capítulo, verso 1, Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas olhei,
e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Quando João tem essa visão do capítulo 4, ele diz: depois dessas coisas olhei, e eis uma porta aberta no céu. É um convite para que João venha e entre no céu. Aonde está essa porta no céu? A gente imagina que essa porta seja a porta do santuário, aonde está o trono de Deus. Você se lembra lá no antigo Israel que havia um santuário? Lembra que esse santuário tinha 2 compartimentos, um chamado Santo e um Santíssimo, e que no compartimento Santíssimo estava a Arca da Aliança. Esta Arca da Aliança tinha um brilho sobre ela, que nós chamamos de Shekinah. Esse brilho representava a presença de Deus, ou seja, o trono de Deus. A ideia que a Bíblia nos dá é que Ele está no santuário. Então João recebeu um convite para entrar no santuário e para ver o que acontecia ali nesse santuário. E quando João chega até esse santuário, ele tem uma visão que ele relata assim, versos 2 e 3. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há o quê? Um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Interessante que João viu um trono, no trono ele diz assim: alguém estava sentado. Ele vai descrever depois quem é que está sentado, mas ele diz que ao redor do trono havia também o quê? Um arco-íris. O profeta Isaías também teve uma visão do trono de Deus. E nós já dissemos para vocês de que a base para compreender o Apocalipse é o Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 6, por exemplo, no versículos 1 a 3, o profeta Isaías escreveu assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você vê que imagem linda Isaías está descrevendo? Ele também viu o trono de Deus, e ao redor do trono haviam serafins. Serafins é uma categoria de anjos, e eles possuem 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, porque eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Interessante. Agora João tem uma visão parecida. Ele também vê o trono, só que agora ele tem um outro detalhe. Ele diz que esse trono, ao redor dele, um arco-íris. Um arco-íris semelhante à esmeralda. Você sabe qual é a origem do arco-íris? Quem se lembra? É o sinal que Deus deixou que não destruiria mais a terra através da água, nem isso de luz. Exatamente. O arco-íris, a sua história remonta-se ao livro de Gênesis. E lá no capítulo 9, nós temos a história do dilúvio. E após o dilúvio, Deus disse para o povo, para Noé e os seus 3 filhos, né? Eu vou colocar o meu arco nas nuvens. E todas as vezes que vocês virem o meu arco, esta é uma aliança que eu faço com vocês, de que eu não mais destruirei a terra com água. Interessante, por que Deus fez essa aliança com o povo? Porque após o dilúvio, as pessoas que povoaram a terra, elas tinham muito medo da chuva, porque todas as vezes que chovia e as pessoas pensavam que seria um novo dilúvio, porque assim havia começado o dilúvio, com a chuva ininterrupta. Então Deus fez o quê? Ele colocou o seu arco nas nuvens. Então quando começava a chuva e o povo via o arco, eles se lembravam da palavra do Senhor dizendo: não mais destruirei a terra nas águas.
E o que é o arco-íris? Não é um fenômeno, uma ilusão de ótica? Você se aproxima e de repente ele desaparece? O arco-íris é uma ilusão, porque é apenas a junção da água com a luz do sol. Tanto é que se você tiver em casa uma torneira e uma mangueira e jogar a água em direção ao sol, à luz do sol, você vai ver refletida na água as cores do arco-íris. Então o arco-íris é a junção da luz com as gotas da água, o prisma da água. Qual é o significado desse arco-íris agora ao redor do trono de Deus? Assim como o arco se une por causa da luz e da água, o Salmo 97 diz de que a justiça e a misericórdia são a base do trono de Deus. Então, assim como você tem a luz e a água, no trono de Deus você tem a justiça e a misericórdia. De fato, Deus é um Deus justo e misericordioso. Ele consegue unir essas duas funções enquanto Ele administra o nosso universo. Um outro detalhe sobre o trono de Deus. Na visão do capítulo 4, há outros detalhes. Nós aprendemos pela história da Bíblia que Satanás tentou usurpar o trono de Deus. E você talvez conheça já a história do surgimento do mal no nosso universo. Mas existem dois profetas do Antigo Testamento, Isaías e Ezequiel, que descrevem muito bem como o mal começou em nosso universo. Tudo era perfeito no universo criado por Deus, até que o profeta Isaías diz assim: como caísses do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O diabo quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. Era um anjo perfeito. O profeta está dizendo: ó estrela da manhã. Era um anjo que brilhava. Daí vem a expressão Lúcifer, anjo de luz. Já o profeta Ezequiel vai perguntar assim: estivestes no Éden, jardim de Deus. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. O teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Esses dois profetas estão descrevendo a queda do anjo Lúcifer. E após esta rebelião contra Deus no céu, ele foi expulso. Satanás foi expulso do céu. E nós aprenderemos no Apocalipse, quando chegarmos ao capítulo 12, que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. E 1/3 parte dos anjos de Deus foram expulsos com ele. Veremos isso com detalhes no capítulo 12. E esses anjos expulsos do céu vieram parar no planeta Terra, que era perfeito. Tudo era perfeito para o primeiro casal. Mas esse anjo caído, usando a serpente, começou a conversar com Eva, enganou Eva, levou a participar do fruto que Deus proibira. E quando ela come do fruto e leva para Adão, o pecado tomou conta do nosso planeta. E Adão, que fora criado para ser o governante da terra, agora as mãos esse governo vai para as mãos de Satanás. Adão teve que ser expulso do jardim para não mais ter acesso à árvore da vida, porque se ele comesse mais dessa árvore, ele seria um eterno pecador. Então Adão perdeu seu domínio e temporariamente o domínio da terra passou para as mãos de quem? Satanás. Por isso Cristo, no Evangelho, vai dizer: chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso o príncipe desse mundo. João 12:31. Ou seja, ele é príncipe por usurpação, porque ele roubou
o lugar de Adão, quando levou nossos primeiros pais ao pecado. E quando Satanás assumiu o controle do nosso planeta, agora nós temos um mundo desgovernado. Porque é a intenção de Satanás provocar todas as tragédias, todas as misérias e levar destruição e tragédia à família humana. Às vezes você se pergunta, por que o nosso mundo é como é? Por que coisas más acontecem a pessoas boas? Por que inocente sofre? É porque o diabo, temporariamente, está governando esse mundo. E ele usa do seu poder, da sua influência, para levar à miséria, à desgraça à humanidade. Ele estuda os fenômenos naturais para provocar as catástrofes que nós vemos hoje em dia. Por isso, nós devemos estar cientes de que as tragédias que nós consideramos naturais, como do mundo natural, elas possuem o dedo do diabo. O diabo levou o planeta a um descontrole total e ele procura, através da agressão ao próprio planeta, provocar as convulsões naturais assim chamadas e levar miséria às pessoas. Mas a Bíblia tem uma boa notícia. Esse controle que está nas mãos de Satanás está com os dias contados. Isso voltará para o controle de Deus. É isso que ensina o capítulo 4 de Apocalipse. Ensina que Deus está no trono. Não só isso, ele é assistido por seres celestiais. E o Apocalipse fala desses seres celestiais. Olha para o versículo 4. Apocalipse capítulo 4, verso 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Você talvez já leu esse texto várias vezes e se perguntou: quem são esses 24 anciãos que estão ao redor do trono? Sentados também em tronos. Pois bem, o Apocalipse diz para nós que eles estão sentados em tronos, vestidos de branco, com coroas na cabeça e assistem ao governo de Cristo. Essas informações da Bíblia nos levam a uma conclusão. Esses 24 anciãos são pessoas que já passaram pela experiência humana, por esta terra, e hoje assistem a Deus nos negócios do universo. Por que nós concluímos que sejam pessoas que já moraram aqui nessa terra, seres humanos que hoje estão no céu? Primeiro, porque eles estão hoje sentados em tronos. Lembra das 7 igrejas que nós estudamos aqui? No capítulo 3, verso 21, há uma promessa. Diz aí Apocalipse capítulo 3, verso 21, é a promessa que é feita à igreja de Laodiceia, a última igreja. E o que é prometido à igreja de Laodiceia? Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo aonde? No meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O trono na Bíblia é prometido para os vencedores. Se você tem 24 anciãos em 24 tronos, isso quer dizer que eles são vencedores. Mais que isso, eles têm coroas na cabeça. Na Bíblia, a coroa é símbolo de vitória. E tanto é que na carta às 7 igrejas foi dito: guarda a tua coroa para que ninguém a roube. Ou seja, a coroa na Bíblia é para os vitoriosos. Então nós imaginamos de que esses seres são pessoas que viveram aqui, foram vitoriosos sobre o pecado e Deus já os levou para os céus. Quem poderiam ser essas pessoas? Olhe um texto interessante do Evangelho para nós vermos quem poderiam ser. Mateus 27, 50 fala da morte de Cristo e o texto diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros,
e muitos corpos de santos que dormiam foram o quê? Ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O que o Evangelho de Mateus está dizendo? Que quando Cristo morre, muitas sepulturas se abriram. E quando ele ressuscita, no domingo pela manhã, muitos também ressuscitam após a ressurreição dele. Quem são esses que ressuscitaram? São fiéis seguidores de Cristo, que certamente morreram antes que Cristo tivesse morrido. Agora eles são levados para os céus. Eles ressuscitaram, já foram para os céus. Então há uma possibilidade que estes façam parte dos 24 anciãos. E qual é o nome que vem à sua mente dos fiéis filhos de Deus que morreram antes de Cristo? Você não pensa em vários nomes de homens que já viveram aqui? E quais desses já estão ressuscitados e já estão no céu? A Bíblia fala em Moisés, que já está no céu. Enoque não andou com Deus e Deus o tomou para si? Então estes que a Bíblia diz que já ressuscitaram, podem ser parte desses. E esta ressurreição aqui fala de pessoas que nós não sabemos quem são, mas então podem ser esses que assistem junto ao trono de Deus. Enquanto ouviremos agora mais uma vez o pastor Jairo, eu queria convidar você a uma reflexão. Deus está perto, Deus vê cada sofrimento, Deus vê cada lágrima, Ele vai estar aí do seu lado para te ajudar. No momento mais difícil, você pode acreditar, Ele vai estar com você. E sons indescritíveis a ecoar no céu azul. Lá não vi alguém andar sozinho, mas lembro de dezenas de sorrisos em cada olhar. Havia luz, um lugar onde o amor expulsa o medo e lança fora todos os efeitos de meu pecar. Quando para ver quem me deu razão pra sonhar.